O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, antes de começarmos, deixa eu te fazer um convite bem suave, bem simples. Se esse momento aqui tocar teu coração de algum jeito, deixa uma curtida para mim, como um sinal de que a gente está junto nessa caminhada. Se inscreve no canal também, para a gente poder continuar rezando juntos, dia após dia. E nos comentários, pode abrir teu coração sem medo, escreve aí teu pedido de oração, aquilo que está pesando, e quando você tiver um tempinho, lê os pedidos dos outros irmãos que estão aí embaixo também, reza por eles. A gente precisa tanto cuidar uns dos outros, não é mesmo? E olha, fica até o final comigo, porque eu guardei uma palavra especial, um presente para ti que vai estar esperando lá no finalzinho. Sabe, tem algo que me toca muito fundo nesse evangelho de hoje. Jesus está subindo para Jerusalém e Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele sabe da dor que vem, da humilhação, dos açoites, da cruz. E mesmo assim, Ele continua caminhando. Ele poderia ter voltado atrás, mas não volta. E eu fico pensando, será que a gente percebe o tamanho desse amor? Enquanto Jesus fala sobre sua própria morte, sobre o sofrimento que está por vir, os discípulos estão preocupados com lugares de honra. E olha, antes de julgarmos eles, vamos olhar para o nosso próprio coração com ternura. Quantas vezes a gente também não está assim? Jesus nos fala de entrega, de amor que dói, de cruz. E a gente fica pensando em reconhecimento, em ser visto, em ter nosso lugar garantido. Eu entendo essa mãe. Ela ama seus filhos. Ela quer o melhor para eles. Ela vê em Jesus um rei e quer que seus meninos estejam perto do trono. É tão humano isso, tão nosso. A gente também quer garantias, não quer? A gente também quer saber que vai dar certo, que vamos estar seguros, que nosso esforço vai ser reconhecido. Mas Jesus, com aquela paciência infinita dele, com aquele jeito de quem conhece nosso coração melhor do que nós mesmos, pergunta: você sabe o que está pedindo? Você consegue beber do meu cálice? E eles respondem tão rápido, tão confiantes:
podemos. Será que eles sabiam mesmo do que estavam falando? Será que a gente sabe quando dizemos sim para Jesus, o que isso realmente significa? O cálice de Jesus não é feito de glória como o mundo entende. É feito de entrega, de servir quando ninguém está vendo, de amar quando dói, de dar a vida pedacinho por pedacinho, por quem talvez nunca vai agradecer. E Jesus não esconde isso. Ele não faz propaganda enganosa. Ele diz, é isso mesmo, você vai beber desse cálice também. Mas olha o tanto de amor que tem nessa sinceridade. E os outros discípulos ficam irritados, ficam com raiva dos dois irmãos. E de novo, antes de julgar, vamos respirar fundo e olhar para dentro. A gente também não fica incomodado quando alguém parece estar se adiantando, quando alguém pede o que a gente também queria, mas não teve coragem de pedir. Essa irritação dos discípulos mostra que todos eles queriam a mesma coisa. Todos queriam os primeiros lugares. E é aí que Jesus nos ensina algo que vira o mundo de cabeça para baixo. Ele chama todos, junta aquele grupinho, e fala com uma mansidão que desarma qualquer defesa. Entre vocês não pode ser assim. Não é uma bronca, é um convite. É como se ele dissesse, eu estou te oferecendo uma maneira completamente diferente de viver, de existir, de ser grande. No mundo, ser grande é mandar, é ter poder sobre os outros, é fazer os outros se curvarem, mas no reino de Deus, ser grande é se curvar, é lavar os pés, é servir. E isso é tão contrário a tudo que a gente aprende desde pequeno, não é? A gente aprende a competir, a subir, a pisar se for preciso. E Jesus vem e diz, desce, quanto mais você descer, mais perto de mim você vai estar. O Filho do Homem não veio para ser servido. Deixa isso entrar bem devagar no teu coração. Jesus, sendo Deus, poderia exigir tudo. Ele poderia ter descido do céu com pompa, com exército de anjos, fazendo todo mundo se ajoelhar. Mas ele escolheu nascer numa manjedoura, escolheu viver entre nós, escolheu lavar pés sujos, escolheu a cruz. Ele veio para servir e dar a vida. A vida inteira dele foi um doar-se. Cada gesto, cada palavra, cada olhar, tudo era entrega. E ele nos chama para isso também. Não porque quer nos esmagar, não porque quer tirar nossa alegria, mas porque ele sabe que é no servir que a gente encontra a felicidade verdadeira. É no esvaziar-se que a gente fica cheio dele. Eu sei que isso assusta. Eu sei que a gente tem medo de ser pequeno, de não ser notado, de servir e não receber nada em troca. A gente tem medo de ser usado, de ser esquecido. E Jesus entende esse medo. Ele conhece cada ferida que te faz querer se proteger, querer garantir teu lugar, querer ser reconhecido. Mas olha para a cruz. Olha para o amor que se entregou completamente, sem reservas, sem garantias, sem pedir nada em troca. E olha para a ressurreição, porque depois da cruz vem a manhã de Páscoa. Depois do esvaziamento vem a plenitude. Mas não é uma plenitude que o mundo dá. É algo que só Deus pode fazer no teu coração. Talvez hoje Jesus esteja te convidando a olhar para a tua vida e perguntar: onde eu estou buscando ser grande aos olhos dos outros? Onde eu estou competindo, me comparando, querendo os primeiros lugares? E com muita ternura, sem te condenar, ele sussurra: deixa eu te mostrar um caminho melhor. Deixa eu te ensinar a grandeza verdadeira. Servir não é ser capacho. Servir é amar de verdade. É olhar para o outro e ver ali alguém por quem vale a pena se doar. É escolher livremente fazer o bem mesmo quando custa. É imitar Jesus.
que lavou os pés dos discípulos, sabendo que um deles ia traí-lo, sabendo que outro ia negá-lo, sabendo que todos iam fugir, e mesmo assim lavou, mesmo assim amou, mesmo assim serviu. Talvez hoje seja o dia de você olhar para aquela pessoa que te irrita, que parece estar na tua frente, que tem o que você gostaria de ter, e em vez de sentir raiva ou inveja, pedir a Jesus que te ensine a servir. Não é fácil. Não vou mentir para você dizendo que é fácil, mas é possível, porque Ele dá a força. Ele que serviu primeiro, Ele que amou primeiro, Ele te dá o coração dele para você conseguir amar também. E sabe o que é lindo? Quando a gente serve de verdade, quando a gente ama de verdade, a gente experimenta algo que o mundo não pode dar. A gente experimenta a alegria de ser parecido com Jesus, a alegria de estar fazendo aqui na terra o que Ele fez. E isso é uma honra maior do que qualquer trono, qualquer primeiro lugar, qualquer reconhecimento humano. Então respira fundo comigo. Jesus está te chamando hoje bem baixinho para o caminho da entrega, para o caminho do amor que serve. E Ele não te deixa sozinho nessa. Ele vai contigo, cada passo, cada escolha. Cada vez que você escolhe amar em vez de competir, servir em vez de mandar, se esvaziar em vez de se promover, Ele está ali sorrindo, dizendo: é isso, meu filho, minha filha. É assim que se parece comigo. É assim que se vive de verdade. Sabe, eu fico pensando, enquanto a gente ouve esse Evangelho, enquanto a gente vê esses discípulos querendo os primeiros lugares, talvez no fundo do teu coração esteja acordando algo bem diferente. Talvez não seja nem vontade de ser o primeiro. Talvez seja só um cansaço muito grande. Um cansaço que mora tão fundo dentro de ti que às vezes você nem sabe explicar. É que tem dias que a gente acorda e parece que já está exausto antes mesmo de começar. Não é cansaço do corpo só, é uma exaustão da alma, sabe? De tentar tanto, de dar tanto, de servir, sim, mas sem nunca parar, sem nunca descansar, sem nunca se permitir apenas ser. Você serve no trabalho, serve em casa, serve na igreja, serve todo mundo. E quando chega a noite, quando você finalmente deita a cabeça no travesseiro, tem aquela sensação de vazio, como se você tivesse dado tudo e não sobrasse nada para você mesmo. E eu sei que tem também aquela solidão que mora no peito, aquela que vem mesmo quando você está rodeado de gente. É um tipo de solidão que ninguém vê, que você não consegue explicar direito. Você pode estar numa mesa cheia de pessoas, pode estar conversando, sorrindo até, mas por dentro tem um lugar que ninguém alcança. Um lugar onde você se sente completamente sozinho, incompreendido, como se ninguém realmente te conhecesse. Como se você estivesse sempre representando um papel e o verdadeiro você, esse que dói, esse que tem medo, esse que se sente perdido. Esse fica escondido, porque você aprendeu que tem que ser forte, que tem que dar conta, que não pode fraquejar. E tem ainda aquela sensação, aquela que aperta o peito quando você olha para a tua vida e parece que nunca é suficiente. Você faz, mas parece que sempre falta algo. Você olha para os outros e parece que eles têm algo que você não tem. Uma paz que você não alcança, uma segurança que você não sente. E aí vem aquele pensamento baixinho, cruel. Talvez eu não seja capaz. Talvez eu não seja bom o bastante. Talvez eu nunca vá conseguir. E isso dói de um jeito que poucos entendem, porque não é preguiça, não é falta de esforço, é o contrário. É esforço demais, tentativa demais e mesmo assim essa sensação de que você não chega lá. Eu quero te dizer uma coisa com toda a ternura que eu consigo. Eu sei que dói, eu sei que pesa. Eu sei que tem noites que você se pergunta
se alguém realmente te vê, se alguém percebe o peso que você carrega sozinho. E eu preciso que você saiba, há um Deus que te vê. Não de longe, não de forma vaga, mas bem de perto. Ele vê o cansaço que você esconde. Ele vê a solidão que você disfarça. Ele vê esse sentimento de nunca ser suficiente que te persegue. E sabe o que mais? Ele não está esperando você melhorar para então te amar. Ele não está esperando você descansar para então te acolher. Ele te ama agora, exatamente como você está, cansado, sozinho, sentindo que não é suficiente. É agora, nesse exato momento, com tudo isso que você carrega, que o amor dele te alcança. Deixa eu te contar sobre alguém. O nome dela é Laura Beatriz. Ela mora em Petrópolis, Rio de Janeiro. Uma mulher que sempre foi aquela pessoa que todos procuravam. Sabe essas pessoas que parecem ter a vida organizada, que sempre têm uma palavra para consolar os outros, que servem na igreja, que cuidam da família, que trabalham sem reclamar? Era ela. Mas por dentro, Laura Beatriz estava se despedaçando aos pouquinhos. Ela acordava de madrugada antes de todo mundo e já começava a lista interminável de coisas para fazer. Preparava café, organizava a casa, ia trabalhar, voltava correndo, ajudava os filhos, cuidava da mãe idosa, ainda encontrava tempo para participar da pastoral e ninguém perguntava se ela estava bem, porque ela sempre parecia bem. Sempre tinha um sorriso, sempre tinha energia para mais uma coisa, mas tinha uma noite específica, que ela se lembra até hoje. Era uma terça-feira comum. Ela tinha acabado de lavar a última panela, tinha colocado todo mundo para dormir e sentou na cozinha ainda com o pano de prato na mão. E naquele silêncio da casa vazia, naquele cansaço que pesava nos ombros, ela simplesmente não conseguiu se levantar para ir dormir. Ficou ali, sentada, olhando para a parede. E foi naquele momento, sem que ela pedisse, sem que ela fizesse nenhuma oração bonita, sem que ela tivesse forças para nada, que aconteceu algo tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo. Ela sentiu como se alguém tivesse sentado do lado dela naquela mesa, não tinha ninguém ali, a casa estava em silêncio, mas ela sentiu uma presença. Não foi nada espetacular, não teve voz do céu, não teve arrepio. Foi só uma presença mansa, como se alguém estivesse fazendo companhia. E pela primeira vez em meses, Laura Beatriz respirou de verdade. Ela não precisou dizer nada, não precisou explicar o cansaço, a solidão, o peso. Era como se aquela presença já soubesse de tudo. E não estava ali para pedir mais nada dela. Não estava ali para cobrar. Estava ali só para ficar, para fazer companhia, para dizer sem palavras: eu te vejo, eu sei, você não está sozinho. Ela ficou ali sentada, não sabe quanto tempo, talvez 15 minutos, talvez meia hora. E quando finalmente se levantou, ela não tinha resolvido nenhum problema. A lista de tarefas continuava enorme. O cansaço ainda estava ali, mas algo tinha mudado. Ela tinha experimentado algo que nunca tinha experimentado antes. Descanso no meio do cansaço. Companhia no meio da solidão. Um tipo de paz que não dependia de nada está resolvido. Nos dias seguintes, Laura Beatriz começou a procurar aquele momento de silêncio. Não era uma oração formal. Era só sentar, respirar e lembrar que ela não estava sozinha. Que havia alguém ali, sempre ali, vendo ela, conhecendo ela, amando ela. E aos poucos, bem devagar, ela começou a entender o que Jesus quis dizer quando falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não era um alívio que tirava as responsabilidades.
não era mágica, mas era real. Era um alívio que dizia: você não precisa carregar isso sozinho. Você não precisa fingir que está forte. Você pode vir como está, cansada, fraca, exausta. E eu te recebo assim mesmo. Talvez você esteja se reconhecendo nessa história. Talvez você também esteja carregando tanto há tanto tempo que nem lembra mais o que é descansar de verdade. E eu quero te fazer algumas perguntas bem suaves, não para te julgar, mas para te ajudar a olhar para dentro com carinho. Quando foi a última vez que você parou? Não para fazer mais alguma coisa, não para rezar aquela oração que você acha que deve rezar, mas só para estar ali, respirando, existindo, sem precisar provar nada para ninguém. Quando foi a última vez que você se permitiu não ser forte? Que você tirou a máscara e deixou alguém, mesmo que seja só Deus, ver o cansaço verdadeiro, a dor verdadeira, o medo verdadeiro? Você já parou para pensar que talvez Deus não esteja pedindo mais esforço de você? Que talvez Ele esteja pedindo justamente o contrário, que Ele esteja sussurrando: descansa, vem para perto de mim como você está. Eu não preciso que você seja perfeito. Eu só quero que você esteja aqui. Sabe aquela outra palavra de Jesus? Aquela que Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes a gente lê isso e pensa: mas como? A vida é tão pesada, servir é tão cansativo, como pode ser leve? E eu acho que Jesus está falando de outra coisa. Ele está falando de viver a partir do descanso, não correndo em direção ao descanso. Ele está dizendo: quando você vive comigo, quando você caminha do meu lado, quando você permite que eu carregue junto, o peso fica diferente. Não é que os problemas desaparecem, não é que as responsabilidades acabam, mas você não está mais sozinho nelas, e isso muda tudo. Você não precisa ser suficiente, porque Ele é. Você não precisa ter todas as respostas, porque Ele tem. Você não precisa fingir que está forte, porque a força dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. E isso não é uma frase bonita, é uma realidade que você pode experimentar, que você pode tocar, que pode transformar a maneira como você vive cada dia. Tem uma promessa nas Escrituras que eu quero deixar contigo, bem suave, como um abraço. Está lá em Isaías e diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu auxílio. Deixa isso entrar devagar no teu coração. Não temas. Não porque não tem motivo para ter medo, mas porque Ele está contigo. Não te assustes. Não porque tudo está resolvido, mas porque Ele é teu Deus e Ele te fortalece. Ele não está esperando você ficar forte sozinho para então te ajudar. Ele te fortalece enquanto você está fraco. Ele vem em teu auxílio quando você ainda está caído. É agora, é hoje, é nesse momento que o amor dele te alcança. E olha, eu sei que talvez você esteja pensando: mas eu já tentei, já rezei, já pedi e parecia que nada mudava. E eu entendo isso. Eu entendo porque às vezes a gente espera que Deus resolva tudo de uma vez, que tire o peso, que mude as circunstâncias. E quando isso não acontece, a gente se sente abandonado. Mas talvez, o que Deus está oferecendo seja diferente. Talvez Ele não esteja prometendo tirar o peso agora, mas prometendo carregar com você, não te deixar sozinho no peso. Não resolver tudo, mas estar ali, naquela presença mansa, naquele silêncio que cura, naquele sussurro que diz: eu estou aqui, eu te vejo, eu te amo, você não está sozinho. Isso pode parecer pouco para quem está de fora,
mas para quem está cansado de verdade, para quem está sozinho de verdade, para quem sente que não é suficiente, essa presença é tudo, porque ela não depende de você fazer nada, não depende de você melhorar, não depende de você ser forte. Ela simplesmente está ali, incondicional, constante, real. Então hoje, agora mesmo, enquanto você me escuta, eu quero te convidar para algo muito simples. Não é uma lista de coisas para fazer. Não é um novo esforço espiritual. É o contrário de esforço. É descanso. Respira, bem devagar, e reconhece que nesse exato momento, com tudo que você carrega, com todo o cansaço, com toda a solidão, com toda a sensação de não ser suficiente, nesse exato momento há um amor que te envolve. Há um Deus que está sentado do teu lado, assim como estava do lado da Laura Beatriz naquela cozinha em Petrópolis. Ele não vai embora. Ele não se cansa de ti. Ele não está decepcionado. Ele está aqui, simplesmente aqui, fazendo companhia, oferecendo descanso. E você não precisa entender tudo, não precisa sentir alguma coisa extraordinária. Você só precisa estar ali, respirando, existindo, sendo amado exatamente como está. Porque esse é o caminho que Jesus nos mostra. Não é sobre fazer mais, é sobre receber mais. Não é sobre ser forte, é sobre deixar que Ele seja forte em ti. Não é sobre merecer, é sobre aceitar que você já é amado, já é visto, já é suficiente para os olhos dEle. Descansa um pouco, não amanhã, não quando as coisas melhorarem, agora, nele, com Ele. Permite que esse momento seja um momento de pausa na correria. Um momento onde você não precisa provar nada, onde você pode apenas ser e ser amado. Profundamente amado. Oremos, irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, meu irmão, minha irmã. Encontra um cantinho quieto no seu coração. Não importa o barulho ao redor, dentro de você há um lugar de silêncio onde Deus te espera. Feche os olhos se puder. Respira devagar. Vamos conversar com o Senhor como quem conversa com alguém que nos ama de verdade. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de nada ensaiado, só precisa estar aqui, presente, do jeito que você está agora. Neste momento você não precisa ser forte. Neste momento você pode descansar. Jesus te abraça exatamente como você está, cansado, machucado, confuso. Vem como você está, com o peso todo que você carrega, com as lágrimas que nem conseguiram sair ainda, com aquele nó na garganta que ninguém vê. Aqui nesse lugar de oração, você pode tirar todas as máscaras. Pode parar de fingir, pode simplesmente ser você mesmo e isso já é suficiente. Essa oração não vai te pedir esforço, não vai te cobrar nada. É uma oração de descanso, de colo, de abraço. Não é sobre gritar, é sobre sussurrar, ou nem isso. É sobre deixar Jesus tocar nas partes mais doídas da sua alma, com aquele jeitinho manso que só Ele tem. Você vai sair diferente daqui porque o amor cura. Cura devagar, cura com ternura, mas cura. Então respira fundo mais uma vez e vamos juntos falar com o coração de Deus. Senhor Jesus, meu Jesus, aqui estou eu bem na sua frente. Não venho cheio de palavras bonitas, não venho com lista de coisas que fiz de bom, venho cansado. Venho com essa alma que parece que não aguenta mais tanto peso. Venho com essas feridas que eu nem sei explicar direito, que às vezes nem sei de onde vieram, mas que doem tanto, e eu sei que você me vê.
Eu sei que você conhece cada machucado, cada cicatriz, cada dor escondida que eu carrego sozinho há tanto tempo. Senhor, eu confesso que tem dias que eu acordo e já sinto esse aperto no peito. Tem dias que eu não sei como vou dar conta de mais um dia. Eu tento ser forte, tento sorrir, tento servir, tento fazer tudo o que precisa ser feito. Mas por dentro tem um cansaço que não passa com sono, tem uma solidão que não passa com companhia, tem um vazio que eu nem sei como preencher. E eu não aguento mais fingir que está tudo bem. Então eu venho aqui, diante de você, e tiro essa máscara. Olha para mim, Jesus. Olha como eu realmente estou. Agora você pode repetir essas palavras bem baixinho ou apenas sentir elas no coração. Jesus escuta o que a gente não consegue dizer. Ele escuta até o silêncio. Meu Deus, eu preciso descansar. Não de dormir só, mas descansar por dentro. Descansar dessa correria de tentar ser suficiente. Descansar dessa pressão de ter que dar conta de tudo. Descansar desse medo constante de falhar, de decepcionar, de não ser capaz. Eu quero acreditar naquela sua palavra que diz que o seu jugo é suave e o seu peso é leve. Porque o meu tem sido tão pesado, Jesus. Tão pesado que às vezes eu nem sei se vou conseguir dar o próximo passo. Então me ensina a descansar em você. Me ensina a parar de tentar fazer tudo sozinho. Me ensina a deixar você carregar junto comigo. Não precisa tirar tudo agora. Eu sei que a vida tem seus pesos, mas me faz sentir que você está aqui, do meu lado, segurando minha mão, que eu não estou sozinho nisso, que não preciso fingir que sou forte quando estou fraco, que eu posso vir para você com tudo que eu sou e você não vai me rejeitar, você não vai me julgar, você vai me acolher. Obrigado, meu Jesus. Obrigado pelas pequenas coisas que eu nem sempre percebo. Obrigado pelo ar que eu respiro, mesmo quando esse ar entra nos pulmões com um suspiro de cansaço. Obrigado por esse momento aqui, esse cantinho de silêncio onde eu posso falar contigo. Obrigado porque hoje eu acordei, porque eu ainda estou aqui, porque ainda tenho chance de recomeçar. Obrigado pelos pequenos gestos de carinho que aparecem no meu dia e que às vezes eu nem noto, um sorriso, uma palavra gentil, um raio de sol entrando pela janela. Obrigado porque você não desiste de mim, mesmo quando eu me sinto fracassado, mesmo quando eu olho para a minha vida e vejo só os erros, você continua aqui, você continua me amando. Você continua me chamando de filho, de filha. Você continua acreditando em mim quando eu já nem acredito mais em mim mesmo. Que mistério é esse, meu Deus, de um amor tão grande assim? Um amor que não depende do que eu faço, mas de quem você é. Um amor que não acaba, não cansa, não desiste. Senhor, eu entrego para você agora todos os meus medos. Esse medo de não ser suficiente que me persegue todo dia. Esse medo de fracassar, de decepcionar as pessoas que eu amo, de não conseguir fazer o que precisa ser feito. Esse medo de ficar sozinho, de ser esquecido, de não ter ninguém quando eu mais precisar. Esse medo do futuro, do que vai acontecer, de como eu vou dar conta. Eu coloco tudo isso nas suas mãos, Jesus, porque eu não aguento mais carregar esse peso sozinho. E entrego também minhas ansiedades, essas que acordam comigo de madrugada e não me deixam dormir em paz. Essas preocupações que ficam rodando na minha cabeça sem parar, com o dinheiro, com a saúde, com a família, com o trabalho, com tanta coisa. Eu sei que você disse para não ficar ansioso, mas é tão difícil, Jesus. É tão difícil não se preocupar quando a vida parece tão cheia de problemas. Então eu preciso que você me ajude, que você acalme meu coração, que você me lembre que eu não preciso resolver tudo sozinho, que você está no controle
mesmo quando parece que tudo está fora de controle. Jesus, eu te peço cura, mas não aquela cura rápida, mágica. Eu te peço aquela cura profunda, devagar, que vai entrando nos lugares mais escondidos da minha alma. Cura minhas feridas de rejeição, de abandono, de solidão. Cura as marcas que as palavras duras deixaram em mim. Cura as decepções, as traições, as perdas que eu carregue. Cura essa sensação de nunca ser amado de verdade. Cura meu jeito de me ver, meu Jesus, porque eu me vejo tão pequeno, tão sem valor, tão cheio de defeitos. Me ensina a me olhar com seus olhos. Me ensina a me amar como você me ama. E enquanto você me cura, me dá paciência comigo mesmo, porque eu sei que a cura leva tempo. Eu sei que tem dias que eu vou achar que não está melhorando nada, que vou querer desistir. Mas me segura nesses dias, Jesus. Me lembra que você não tem pressa, que você não está medindo o meu progresso, que você está comigo no processo, com aquela paciência infinita de quem realmente ama. Não me deixa desistir de mim mesmo, mesmo quando eu sentir vontade. Meu Deus, eu te louvo. Louvo baixinho, com esse fio de voz que é tudo que me resta agora. Louvo porque você é bom, porque você é fiel, porque você nunca me abandonou, nem nas horas mais escuras. Louvo porque você conhece meu nome, conhece minha história, conhece cada lágrima que eu derramei escondido. Louvo porque você é maior que todos os meus problemas, maior que todos os meus medos, maior que tudo que me assusta. Louvo porque você é amor puro e esse amor alcança até mim, até aqui no fundo onde eu estou. Louvo porque você não é um Deus distante, sentado lá longe me julgando. Você é um Deus que desce, que se aproxima, que senta do meu lado. Você é um Deus que chora comigo, que entende minha dor, que não tem vergonha de se misturar com a minha humanidade bagunçada. Você é Emmanuel, Deus conosco, Deus comigo. E isso muda tudo, isso faz toda a diferença. Saber que eu não estou sozinho, que você está aqui, não amanhã, não quando eu melhorar, agora, aqui, comigo. Minha alma descansa. Descansa no colo de Deus. Você não precisa entender tudo. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa estar no controle. Você só precisa confiar. Confiar que há alguém cuidando de você, mesmo quando você não sente, mesmo quando parece que nada está acontecendo, mesmo quando a dor ainda está ali. Ele está cuidando. Do jeitinho dele, no tempo dele, mas está. E o cuidado dele é perfeito, mesmo quando a gente não entende. Minha alma, para de se cobrar tanto, para de se criticar tanto. Você não precisa ser perfeita, ninguém precisa. Deus não está esperando perfeição, Ele está esperando verdade, autenticidade. Ele quer você de verdade, não você fingindo ser forte. Então respira. Aceita que você é humano. Aceita que você tem limites. Aceita que você erra, cansa, duvida, tem medo. E mesmo assim, exatamente assim, você é amado, profundamente amado. Virgem Maria, Mãe querida, você que conhece a dor de mãe, que viu seu filho sofrer e não pôde fazer nada. Você que ficou de pé junto da cruz quando todos fugiram. Você que conhece o que é ter o coração partido, olha para mim agora com esse seu olhar de mãe. Me cobre com o seu manto, me protege, porque eu também me sinto tão pequeno, tão frágil, tão perdido às vezes, e eu preciso de mãe. Preciso de alguém que me acolha sem me julgar, que me abrace sem me cobrar, que me ame só porque sou seu filho. Leva tudo que eu te confiei hoje para o coração do seu filho Jesus. Intercede por mim, mãezinha.
porque tem dias que eu nem sei rezar direito, tem dias que as palavras não saem, mas você entende. Você sabe o que eu preciso antes mesmo de eu saber. Então fala você por mim. Pede você pelo teu filho que está aqui, cansado, machucado, mas tentando, sempre tentando. E me ajuda a nunca desistir. Me ajuda a continuar acreditando que vale a pena, que vai melhorar, que Deus tem um plano bom para mim. Meu Deus, eu confio em você, não porque eu entendo tudo, não porque eu sinto sempre sua presença, não porque a vida está fácil, mas porque eu escolho confiar. Escolho acreditar que você é bom, mesmo quando as coisas parecem ruins. Escolho acreditar que você me ama, mesmo quando eu não me sinto amável. Escolho acreditar que você está cuidando, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. É uma escolha todos os dias, às vezes a cada hora, mas eu escolho você e eu sei que você está cuidando. Você está tecendo algo bonito com todos esses fios soltos da minha vida. Você está fazendo sentido do que parece não ter sentido nenhum. Você está me levando para algum lugar, mesmo quando eu não vejo o caminho. Você não me esqueceu. Você não desistiu de mim. Você está aqui, pertinho, mais perto do que eu imagino. E isso me basta. Por hoje isso me basta. Saber que você está aqui, que você me vê, que você me ama. Isso é suficiente. Então eu descanso em você agora. Descanso de verdade. Solto tudo que eu estava segurando com tanta força. Solto o controle, solto as preocupações, solto os medos, solto até essa necessidade de entender tudo e me deixo cair nos seus braços, como uma criança cansada que finalmente encontra o colo do Pai e pode fechar os olhos em paz. É assim que eu estou agora, Jesus. Cansado, mas encontrando descanso em você. Machucado, mas encontrando cura em você. Perdido, mas encontrando meu caminho em você. Obrigado por me receber assim. Obrigado por ser meu lar, meu refúgio, meu descanso. Obrigado por ser você. Amém, amém e amém. Se essa oração trouxe alguma paz para o seu coração, se você sentiu que Deus estava aqui com você, escreve amém nos comentários. Compartilha com alguém que também precisa desse abraço de Deus. Que a paz do Senhor permaneça com você. Amém. Que Jesus te abrace agora com toda a ternura. Que Ele toque nas suas feridas com a delicadeza que só Ele tem. Que Ele sussurre no seu coração aquelas palavras que você tanto precisa ouvir. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser meu. Que Ele te ensine, como ensinou aos discípulos no caminho de Jerusalém, que a verdadeira grandeza está em descansar no amor dEle, em deixar-se servir antes de tentar servir, que você possa receber o abraço dEle sem precisar merecer, sem precisar fazer nada, só receber. Que o Espírito Santo venha sobre você como uma brisa suave nessa tarde, como aquele ventinho manso que entra pela janela e refresca a alma cansada. Que Ele acalme o que está agitado dentro de você, que Ele traga paz onde só tinha ansiedade, que Ele cure devagar, com paciência infinita, cada lugar machucado do seu coração. Que você sinta essa presença mansa acompanhando você nos próximos dias, lembrando você que não está sozinho, nunca esteve, e que Nossa Senhora, Mãe querida, te cubra com o seu manto agora. Que ela te embale como só uma mãe sabe embalar. Que ela interceda por você junto ao seu Filho Jesus, levando seus pedidos, suas dores, seus medos. Que você sinta o colo dela sempre que precisar, sempre que o cansaço apertar, sempre que a solidão doer demais. Ela está aqui pertinho,
olhando para você com aquele olhar cheio de ternura. Descansa no amor dela também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esse tempo de oração fez bem para a sua alma, se trouxe um pouquinho de paz para o seu coração, deixa sua curtida aqui com carinho. Não é só um gesto, sabe? É como se você estivesse dizendo: eu recebi esse abraço e eu quero que outras pessoas recebam também. Cada curtida ajuda esse momento de oração a chegar em mais alguém que está cansado, que está sozinho, que precisa ouvir que é amado. E se você quer continuar rezando junto comigo, se inscreve no canal. Vai ser uma alegria ter você aqui caminhando junto dia após dia, buscando esse encontro com Deus. A gente precisa tanto desses espaços de descanso na correria do mundo, e quando você se inscreve, você não só recebe as orações, você também faz parte dessa corrente de amor que vai se espalhando. Cada pessoa que se inscreve ajuda a levar esse consolo para mais corações feridos. Lembra que lá no comecinho eu te prometi um presente, uma palavra especial para quem ficasse até o fim? Então aqui está. Eu quero te deixar com 3 palavras que são como um bálsamo, como um abraço silencioso. 3 palavras que você pode levar com você, repetir baixinho quando o cansaço apertar, quando a solidão doer, quando você precisar lembrar que não está sozinho. Deixe essas palavras entrarem devagar no seu coração. Jesus está dizendo isso para você agora. Não trabalha mais, não esforça-te, não tenta de novo, mas descansa. Descansa em mim. E eu vou deixar um coraçãozinho aqui no seu comentário, pode procurar. É meu jeito de te abraçar de longe, de dizer: eu te vejo, eu rezei por você, você importa. E sabe, se você chegou até aqui, até esse finalzinho do vídeo, isso me diz algo sobre você. Me diz que você é alguém que busca profundidade, que não se contenta só com o superficial. Você tem sede de Deus. Você quer mais do que só passar pela fé. Você quer mergulhar, você quer raiz, você quer entender de verdade, sentir de verdade, viver de verdade esse amor de Deus. E por isso eu quero te fazer um convite especial, bem delicado, um convite para um espaço mais íntimo de formação e crescimento. A gente começou aqui no canal nossos cursos de aprofundamento espiritual. Não é nada corrido, não é nada apressado, é bem o contrário. É um lugar para quem quer estudar com calma, com profundidade, sem pressa. Para quem quer construir alicerces firmes na fé. A gente tem 3 caminhos de formação acontecendo agora. Tem o curso bíblico, onde a gente caminha juntos de Gênesis a Apocalipse, descobrindo as riquezas da Palavra de Deus com tranquilidade, com contemplação. Tem o curso do Catecismo da Igreja Católica, onde a gente vai entendendo com carinho, com tempo, tudo aquilo que a Igreja nos ensina. E tem o curso de Mariologia, para conhecer mais profundamente essa mãe querida que tanto intercede por nós. É um grupo mais recolhido, sabe? Para quem quer esse caminho de contemplação, esse estudo que nutre a alma, não só a mente, essa formação que transforma por dentro, devagar, como uma semente que vai brotando. E eu vejo outros irmãos e irmãs encontrando tanta paz profunda nesse caminho, tanta intimidade com Deus, porque não é só informação, é encontro, é estar junto, crescendo junto, rezando junto. Se você sente esse chamado no coração, se você quer um lugar para crescer na fé, com tranquilidade, com acolhimento, é só clicar ali no botão Seja Membro. Vem se você sente que Deus está te convidando para esse passo. Vem se você quer cuidar da sua alma, alimentar sua fé, ter um espaço onde você pode ser você mesmo e crescer no seu ritmo, sem pressa, sem cobrança. Vem,
A gente te espera de braços abertos. Meu irmão, minha irmã, eu te abraço agora com todo carinho. Um abraço de quem reza por você, de quem torce por você, de quem acredita que Deus tem coisas lindas guardadas para a sua vida. Que a paz interior more no seu coração. Não aquela paz que depende de tudo estar resolvido, mas aquela paz que vem de saber que você é amado, que você não está sozinho, que há um Deus cuidando de você mesmo quando você não sente. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima oração. Que Deus te guarde até lá, que Ele proteja seus passos, ilumine seu caminho, acalme seu coração. Vá em paz, sabendo que você é profundamente amado. Fica no amor de Cristo, que acalma, que cura, que transforma. Vai com Deus e volta sempre que precisar. Essa casa de oração está sempre aberta para você.